Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos adolescentes. Estamos trabalhando com vocês nesse segundo trimestre sobre um texto escrito pelo pastor Rafael Luz, sobre o tema As Parábolas de Jesus são vivas. Na aula de hoje nós vamos abordar a lição 8, que aborda o seguinte argumento. Você está preparado? Eu me chamo o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós vamos trabalhar especialmente mais uma parábola junto com você. Se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos. Você pode iniciar bem a tua aula por algumas bases bíblicas que a lição já traz. Primeiro, você pode estar lendo a leitura bíblica que está em Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 13. Vamos analisar as parábolas das virgens, vai ser muito legal. E observe também a mensagem que se localiza hoje em Mateus capítulo 25, versículo 13 com os teus alunos. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você, sempre às 18 horas. Toda quinta-feira eu encontro marcado dessa classe aqui, a classe dos adolescentes, onde nós postamos as lições tanto pelo YouTube como pelo Spotify, onde você pode acompanhar o nosso trabalho crescendo e avançando em Jesus. Também quero lembrar você que essa lição já foi comentada em 2022 e retorna agora como proposta da CPAD em um novo ciclo para os adolescentes, porque isso se entende que os adolescentes devem ficar nessa classe apenas no período de 2 anos. E agora nós estamos recebendo novos adolescentes, eles passam a receber também esse conteúdo, tá? Que Deus edifique você, isso acontece também com a classe dos pré-adolescentes, e que você tenha uma ótima aula. Como eu já gravei, eu vou estar repostando esse material para a tua edificação. Hoje nós chegamos na parábola das 10 virgens. Hoje nós vamos entender o contexto também dessa parábola. E eu espero que Deus em Cristo também ministre ao teu coração. Em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente sobre a perspectiva e ótica do Evangelho de Mateus. Em Mateus, nós vamos encontrar 5 sermões de Jesus, que eu já disse para vocês aqui em aulas passadas. Só vou relembrar. O primeiro sermão de Jesus está entre o capítulo 5 ao 7 do Evangelho de Mateus, que é o Sermão da Montanha. O segundo está no capítulo 10, onde nós vamos encontrar uma mensagem voltada para o discipulado. O terceiro está no capítulo 13. O quarto está no capítulo 18, onde nós vamos encontrar mais parábolas e ensinos de Jesus. E o quinto está na sequência do capítulo 23, 24, 25 do Evangelho de Mateus. E especialmente hoje nós vamos analisar o quinto sermão de Jesus, a quinta pregação de Jesus. O quinto sermão de Jesus traz uma ideia no Evangelho de Mateus, uma identidade a respeito das coisas do fim. Ou seja, uma visão escatológica sobre a chegada do Filho do Homem, ou seja, a chegada de Jesus, esse retorno de Jesus para arrebatar a sua igreja na nossa linguagem teológica. É claro que nós vamos analisar hoje que Jesus, ele utiliza a figura de linguagem de uma parábola para descrever exatamente, através do contexto de um casamento judaico, como seria essa chegada do Filho do Homem. E é importante observarmos essa perspectiva aqui, e eu espero muito ajudar você. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto. Qual tipo de cristão você é? Com ou sem juízo? Inicialmente, eu quero destacar para você a respeito do contexto da parábola das 10 virgens. Nessa parábola, Jesus destaca que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. 5 delas tinham juízos e 5 não tinham, pelo fato de 5 levarem consigo azeite reserva. Mas vamos compreender o contexto do casamento judaico. É importante nós observarmos isso. E eu vou tomar como base o texto de William Coleman, que destaca para a gente sobre a cultura de Israel nos tempos de Jesus. Esse material é sensacional, da editora Betânia, e pode te ajudar a conhecer um pouco mais sobre o contexto da época. O casamento nos dias de Jesus se dava da seguinte maneira. Geralmente o casamento era realizado através de um contrato concebido pelos pais do noivo e da noiva. Na época de Jesus, o casamento era realizado assim. Quando chegava a idade então do casamento, tanto para o rapaz como a moça, eles já se encontravam noivos. E é importante nós percebermos que durante esse processo, em um período de 1 ano para se casar, o noivo tinha a responsabilidade agora de adquirir recursos para poder pagar o dote da noiva,
de adquirir também recursos para poder presentear a noiva, de adquirir recursos agora para construir a casa, a moradia, onde ele iria habitar. A noiva, por outro lado, tinha a responsabilidade de se manter pura, de se manter virgem, a responsabilidade também de aprender a respeito de como cuidar de uma família, de como cuidar de uma casa, de um lar. Isso é natural, é cultural nos dias de Jesus. Só que um detalhe nós precisamos também ter em mente, que durante esse processo de um ano, o noivo não podia ter esse encontro corriqueiro com a noiva, ficava sem ver a noiva. E o que ele fazia? Ele então tinha um amigo conhecido como amigo do noivo, que tinha a responsabilidade de tempos em tempos levar um presente, um adorno para a noiva, para agradar a noiva. Geralmente enviava-se ali joias, perfumes, presentes para agradar a noiva para o dia do casamento, para adornar a noiva para aquele grande dia do encontro. Essa pegada aqui você precisa também entender, que o noivo tem um amigo. E é importante você observar isso também. Já a noiva também tinha amigas. Pega esse outro detalhe. Geralmente a noiva tinha que ter algumas amigas que eram conhecidas também como virgens. Amigas da mesma idade, donzelas, que tinham a responsabilidade de participar do dia do casamento. Essas virgens não eram noivas, mas eram amigas da noiva. Aqui o retrato delas é citado em Mateus capítulo 25. Essas virgens tinham a responsabilidade de sair cantando e dançando com lamparinas no dia do cortejo, do casamento, do encontro do noivo com a noiva. Pega isso é importante você observar também. E essas virgens são citadas aqui na parábola. Tem gente que interpreta a parábola pensando que as virgens são 10 noivas. Não é assim. Jesus está descrevendo o contexto dos bastidores de um casamento. Ou seja, ele está demonstrando que as 10 amigas da noiva estavam então aguardando o dia do casamento. A noiva aqui não é citada. Observe, o texto bíblico cita 10 virgens, amigas da noiva, e é importante você entender isso a partir dessa jogada de interpretação bíblica aqui. A noiva já estava adornada, preparada, organizada, e as suas amigas também deveriam estar prontas para esse cortejo. Quando chegava então o dia do casamento, o amigo do noivo saía da casa do pai do noivo e ia adiante do noivo. O noivo vinha após esse amigo. O amigo saía gritando para toda a comunidade que já estava em festa, dizendo: "Aí vem o noivo, aí vem o noivo." Saía ao seu encontro. As virgens que eram amigas da noiva tinham a responsabilidade de levar consigo lamparinas para poder iluminar o caminho, cantando e dançando, celebrando antes da noiva. E nessa perspectiva você percebe que geralmente o casamento acontecia ao entardecer, no crepúsculo, no finalzinho da tarde. Por isso há necessidade então das lamparinas. E essas virgens saíam cantando e dançando até o encontro do noivo com a noiva. Olha que coisa linda. E o local marcado pelos dois era um momento de celebração. Eles se encontravam, o noivo se encontrava com a noiva se encontrava com o noivo, e dali então o noivo levava a noiva e as suas amigas, os convidados, para a casa do seu pai, para a celebração da festa, que geralmente durava 7 dias nessa cultura judaica aqui. E a partir de agora, você entende todo o contexto da parábola para poder descrever o que está acontecendo nessa mensagem que Jesus traz a respeito das amigas da noiva, as virgens, estarem prontas e preparadas. Observe, a noiva já está pronta. A noiva é representada aqui como a igreja de Cristo, já está pronta, ataviada. O Cristo, que é o noivo, já está pronto para esse encontro. O amigo do noivo, que é o Espírito Santo que nos adorna, também já está pronto para esse grande dia. Nós, que somos a representação dessas amigas da noiva, devemos estar prontos também para esse grande dia. E o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: os sem juízo. Observe, a parábola que Jesus conta narra pra gente que o noivo demorou a chegar. E ele chegou num horário inesperado, à meia-noite. Isso é incomum na cultura judaica. Geralmente isso acontecia no entardecer. Então, para ele chegar à meia-noite, demorou muito. E as virgens deveriam estar preparadas.
você percebe que todas, tanto as prudentes como as loucas, adormeceram. Mas aquelas que não se organizaram antes, não se prepararam, não se precaveram, necessitaram então do azeite e não tinham consigo azeite reserva para participar do cortejo. Por isso elas são conhecidas como loucas. Aqui você retira então grandes lições espirituais para a sua vida e para a vida do teu aluno também. Que lições espirituais nós podemos retirar? Primeiro, é necessário nós termos azeite reserva, guardando conosco a disciplina da oração, que está presente em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 17. É necessário nós também levarmos consigo azeite, colocando a nossa vida na disciplina da palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 a 17. Nós precisamos também colocar a nossa vida na comunhão. Atos capítulo 2, versículos 42. Então é necessário nós estarmos firmes com Jesus. Isso é o que gera azeite, isso é que nos leva a crer em Jesus. As amigas da noiva, as virgens loucas aqui, não levaram consigo azeite reserva. Esse símbolo é necessário, você precisa ter isso diariamente para você. Em segundo lugar, o segundo subtópico ainda no primeiro ponto, trata agora sobre os ajuizados, ou seja, as virgens que eram sábias. Já que o cortejo acontecia ao entardecer, elas levavam consigo azeite reserva. Não era necessário levar, mas levavam por precaução. Todos nós precisamos levar por precaução uma vida de oração, uma vida de oração, uma vida de comunhão diante da presença de Deus, de busca do Espírito Santo. Se nós perdermos isso, nós vamos perder a comunhão com o Pai, porque a qualquer momento, no momento em que nós não esperamos, o noivo vem. Nós vamos ouvir o grito do amigo do noivo. Aí vem o noivo. Ele vem. E precisamos estar preparados para participar desse grande cortejo do encontro com o Pai. E o encontro com Jesus é fundamental para a nossa vida espiritual. Nós somos também a Igreja de Cristo, mas ao mesmo tempo nessa parábola somos representados aqui por essas virgens, que devem ser puras e ao mesmo tempo preparadas para a glória de Deus. Já avançando, espero estar te ajudando, vamos avançar agora para o segundo ponto que trata sobre o seguinte assunto. O noivo vem. A parábola narra para a gente exatamente a nossa perspectiva e a nossa confiança na vinda de Jesus. Nós, como servos de Cristo, precisamos estar prontos, atentos à chegada de Jesus. Nós acreditamos que a qualquer momento a igreja será arrebatada, será convocada para esse grande cortejo, o encontro do Senhor nos ares com a mesma. Nós fazemos parte dessa igreja. O símbolo da parábola traz para a gente, então, a reflexão que a nossa vida de comunhão e adoração com Deus é importante. A nossa vida de consagração a Deus é fundamental para esse encontro com o Rei. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a seguir, destaca que a Igreja de Cristo se encontrará com o Senhor nos ares. Olha o local marcado pelo noivo e pela noiva. Muito em breve, em um abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. Isso fala de surpresa. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52 e 53. E é aqui que nós devemos estar preparados. Você percebe que nós nos encontraremos com o Senhor e participaremos então das bodas do Cordeiro. Olha o símbolo do casamento. Quando o noivo se encontra com a noiva, ele leva então a noiva e seus convidados para as bodas do casamento, a celebração da festa na casa do Pai. E a casa do Pai, como nós sabemos, é o reino de Deus, é a glória de Deus. E lá nós iremos habitar. Daí a necessidade de estarmos prontos no nosso dia a dia, na nossa maneira de testemunhar Jesus, de estarmos prontos para essa vinda. Jesus pode te arrebatar na escola, no trabalho, onde você estiver, no meio da tua família, você precisa estar pronto, firme e fiel, como as virgens prudentes aqui descritas na palavra. Que Deus use você na Escola Bíblica Dominical. Já avançando, o terceiro ponto, trata então sobre o seguinte assunto. Esteja pronto para o grande dia. Jesus ele conclui a história bíblica, essa parábola bíblica, destacando que nós precisamos estar vigilantes. Mateus capítulo 25, versículo 13. Ele alerta os seus discípulos a estarem vigilantes sobre aquele grande dia. Observe como a parábola fala então da nossa esperança.
Nós precisamos estar poupando esse óleo, guardando esse azeite, que representa agora a nossa vida espiritual em Jesus. Você precisa estar firme, permanecer vigilante. E aqui há um alerta até mesmo nos nossos acessos na internet. Há um alerta até mesmo para a nossa vida de comunhão pessoal com as outras pessoas em que nós estamos envolvidos aqui. Há um alerta também para estarmos firmes e vigilantes diante do Senhor, não sermos seduzidos pelas práticas dessa vida, desse mundo que é passageiro, mas estarmos firmes aguardando a esperança que é a chegada do noivo. Essa parábola traz uma reflexão bem interessante para a gente e que Deus use você, que você possa estar firme aguardando a chegada do noivo, que Deus te use na escola bíblica dominical da tua igreja para a glória do nome do Senhor. E se eu te ajudei, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram. Olha, posta aí nas tuas redes sociais, eu vou ter o prazer de repostar também em Cristo Jesus. Envie esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por Cristo para a glória de Deus. E é claro, você que está afastado de Cristo, de repente está sem azeite, está aguardando a vinda de Cristo, mas não é prudente. Está na hora de você voltar para Jesus. Aceite Jesus. Procure ter azeite em reserva, aceitando Cristo, uma comunhão genuína. E você pode fazer isso escrevendo no comentário abaixo "Eu quero Jesus". Ou então utilizando o teu celular com leitor de QR Code, fazendo isso para a glória de Deus. Nós vamos orar por você, para que você possa ser edificado em Cristo em todo o tempo, para a exaltação do Senhor. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês 2 textos que vão dar base para toda essa cultura judaica que descrevemos aqui para você sobre os dias de Jesus. O primeiro texto é esse material do William Kohlerman, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Esse material é muito legal, pode te ajudar a crescer em Jesus. Outro texto que eu quero indicar é Jerusalém nos Tempos de Jesus, do Joaquim Jeremias. Esse material é sensacional e descreve também o costume bíblico nos dias de Jesus. Eu te aguardo por aqui, na lição de número 9, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: uma parábola sobre Israel. Você não pode perder. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.